Hello, peoples! E aí, galera? Estamos aí fazendo mais um vídeo do canal a pedido de muita gente que tem pedido aí pra gente, né? Pedido pra mim pessoalmente para fazer um vídeo sobre trigonometria, que diz que é uma matéria que tá caindo e o povo tá doido e a coisa tá preta. Falei, não tem problema não, se a coisa tá preta é comigo mesmo. Então, vamos lá, que hoje o assunto é trigonometria. Beleza? Galera, olha só. Trigonometria não é muito difícil, não. Você vai ver que trigonometria é bem fácil. É assim, não é tão fácil, mas não é também tão complicado. Tem algumas situações que você precisa decorar, que você precisa aprender, que você precisa, né, relacionar. E a primeira coisa que nós temos, para você entender toda a parte de trigonometria, é entender como ela funciona dentro do triângulo retângulo, que é aquela primeira coisa de trigonometria que nós aprendemos. Então, primeira coisa, você tem um triângulo retângulo. Não existe triângulo retângulo, é triângulo retângulo. O triângulo retângulo é esse triângulo bonitinho, que ele tem esse ângulozinho ali de 90 graus, que é esse quadradinho com a bolinha. Então, para ele te falar, ou ele fala que é triângulo retângulo escrito, né? Ele fala, escreve lá para você no enunciado, é um triângulo retângulo, ou ele simplesmente faz o quê? Coloca aquela bolinha ali, que é essa bolinha aqui, ó, que eu vou colocar, né? Ou ele coloca essa bolinha. Se ele não colocar essa bolinha com coisa, então pode ser que seja, pode ser que não. E aí depende do problema. Bom, não confie muito no desenho. Ah, o desenho parece que é. Tenha certeza. Bom, senão corre o risco de você fazer errado porque você achava que era, né? E aí ninguém vai gostar. Você que vai cair na zoeira. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte. Você tem o ângulo de 90 e você tem esses outros ângulos aí que são diferentes de 90. A única coisa que a gente sabe é que se eu juntar todos ali, tem que dar 180. Então, eu sei só isso, por enquanto. A gente tem o quê? Que cada um desses lados, igual esse maior aí todo, é a hipotenusa. Nós temos os outros dois, que são os nossos famosos catetos. Lado maior, hipotenusa. Os outros lados são catetos. Ah, Black, mas trigonometria não tem esse negócio de cateto adjacente, cateto oposto. Sim, mas eu só posso falar que ele é oposto ou se ele é adjacente se eu especificar um ângulo. Eu tenho que especificar qual que é o ângulo que eu estou trabalhando para poder falar então que o cateto é oposto ou se o cateto é adjacente. Porque o cateto é oposto ou adjacente dependendo do ângulo. Então não é todo ângulo que ele é oposto, todo ângulo que é adjacente. E tem hora que dependendo do ângulo ele vai ser oposto e se eu trabalhar com outro ângulo, o mesmo lado vai ser adjacente. Então é um trem louco mesmo. Bom, mas aí nós vamos tentar aí colocar isso aí na cabeça sua. Olha só, primeira coisa que a gente especifica os ângulos. Eu coloquei um ângulo alfa, um ângulo beta, porque geralmente quando se fala de ângulos, coloca uma letra grega. Não sei porquê, mas coloca. Então, não lembro porquê. Também não interessa. Então nós vamos colocar. Se eu olhar referente ao meu ângulo beta, então também que ficou diferente aqui, ó. Esse ângulo aqui ficou diferente, ó, tá vendo? Se eu olhar ele ali, eu vou ver que o cateto que está do lado dele, que está encostado, vai ser meu cateto adjacente e o outro vai ser o oposto. Só que, se eu olhar referente ao alfa, que é esse que deu a voltinha aí, então o cateto adjacente é o que era o cateto oposto no outro, e o cateto oposto vai ser o que era o cateto adjacente, porque depende do ângulo. Ok? Então, se eu pegar ali esse ângulo meu ali, ó, o de vermelho referem aos ângulos beta, ao ângulo beta, e os de azul que vão referir ao meu ângulo de alfa, beleza? Até adiantei ali sem querer, né? O que você tem que saber? Você tem que saber que para você calcular, você tem algumas fórmulas. E as primeiras fórmulas que você tem a fórmula de seno e cosseno. E aí faz muita confusão do seno e cosseno, porque seno e cosseno ele dá muito trabalho, porque dependendo do cateto que você pegar, você pega errado. Então, qual é a dica que a gente vai dar para você? Repare aqui em alguns detalhes. Qual detalhe?
você tem que o seno do ângulo e o cosseno do ângulo. Então eu vou dar uma dica aqui, que é uma dica assim, que foi o que me salvou. Confesso para vocês que foi o que me salvou, o que me tirou todas as dúvidas a respeito disso aí. Você repara que você tem um lado do ângulo que encosta no ângulo. Tá vendo? Esse cateto adjacente aqui, ó, sempre está encostando no ângulo. Independentemente de que ângulo você esteja falando. E repare que o cateto oposto, ele sempre está do outro lado onde o ângulo está. Então eu tenho um cateto que encosta no ângulo, um cateto que está com o ângulo que eu estou trabalhando, e o outro cateto que não está encostando no ângulo que eu estou trabalhando. Tá? Então existe um lado sem o ângulo e um lado com o ângulo. Então, essa é a dica que eu vou te dar. Porque é o seguinte, seno de alfa sem o ângulo, sem alfa, é o meu cateto oposto. Pode ver, eu tenho um alfa aqui. Então, o cateto oposto é esse. Por que é o cateto oposto? Porque esse lado não encosta no meu ângulo alfa. Então, por isso que a gente usa cateto oposto. O cateto, se ele é o cateto oposto, então o outro vai ser cateto adjacente. Já que tanto seno quanto cosseno é o cateto sobre hipotenusa. Aí eu vou ter que trabalhar qual é o meu cateto. Beleza? Depende do ângulo. Então, repara muito bem, porque são esses detalhes que vai te derrubar no vestibular. Viu? Não dá para ficar perdendo por causa de meio ponto, um ponto, né? Errando besteira. Bom? Então, olha só. A outra fórmula que a gente tem é a fórmula de tangente. Tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu falando aqui, falando tudo embolado também. Então a gente tem o quê? A nossa famosa coca. A gente fala, é a coca. Então, seno sobre cosseno também é tangente. Então nós temos duas fórmulas. Essas duas fórmulas aí você tem que decorar. Beleza? Então presta atenção, porque isso aí vai te ajudar demais. Tanto seno sobre cosseno, tanto cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Beleza? O ângulo ele pode ter aqueles três ali. Não preocupa não. Bom, bem fácil, bem tranquilo. Existem os ângulos chamados ângulos fundamentais. Né? Os ângulos fundamentais são aqueles ângulos que você tem que decorar, mas decorar bem decorado, e ele não é obrigado a te dar, porque você é obrigado. Diz a lenda que você tem a obrigação de saber esses ângulos. Então, chegar numa prova, a prova dá se ela quiser. Se ela não quiser, você não adianta nem entrar com recurso. Por quê? São ângulos fundamentais. Ok? Então, você tem a obrigação mesmo de saber. Quem são eles? O 30, 45 e 60. E aí nós temos o quê? O seno do ângulo, que o seno é meio para 30 graus, raiz de 2 sobre 2 para 45 e raiz de 3 sobre 2 para seno de 60. E é bem interessante o seguinte, que eu até coloquei aqui ele na forma decimal. Por que eu coloquei na decimal? Porque tem algumas provas que você precisa de fazer no decimal para achar o resultado. Tá? Geralmente é dado. Tem escrito lá na prova, dado seno de 30, 0,50. Dado seno de 45, 0,71. Então, para lembrar também que esses valores são iguais. Então, quando eu faço raiz de 2 dividido por 2, eu acho mais ou menos 0,71. Dá um número mais doido lá, esquisito. Mas é esse número aí, tá bom? Então, a gente pega um resultado bem aproximado, né? Que é o mais próximo possível. Se ele não falou que é um número decimal, eu aconselho você a trabalhar com os números fracionados, né? Com os números de fração. Vai dar o mesmo resultado, só que a diferença é que vai ter fração, tá? Mas a resposta é igual, tá? Não precisa preocupar. O que acontece? Nós temos o cosseno de alfa, que é raiz de 3 sobre 2, de 30, de 45, raiz de 2 sobre 2, e o de 60, meio. Bom, você vê que ele faz o contrário. Olha lá. 1 meio no de 30, o seno de 30. Cosseno de 60 que é 1,5. Então, eles são bem parecidos. São muito fáceis. Até mesmo para decorar. Como a gente faz para decorar?
Tem várias musiquinhas, tem várias formas de se decorar. Eu geralmente decoro o seno e o cosseno e a tangente eu só divido e pronto, tá? Eu até brinco, falo assim, ó, como é que é? Lembra do poema? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e a raiz menos por 1. Então quando eu faço, né, essa citação, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2 e a raiz menos por 1. Bom, então assim, eu consigo achar, você pode ver que dá certinho, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, repare, todo mundo está sobre 2. E a raiz é para quem? Todos menos o 1, tá bom? Ah, Black, mas se você quiser botar a raiz no 1, pode botar. Raiz de 1 é 1, então não vai interferir nada, tá bom? E como é que eu faço para achar a tangente? A tangente não é o cateto oposto sobre a cateto adjacente ou o seno dividido pelo cosseno. Então, se eu pegar esse seno e dividir por esse cosseno, eu acho a minha tangente. Posso decorar? Pode, ó. Você pode fazer o que você quiser, né? Então, se você decorar, melhor ainda, né? Então você vai lembrar que é raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E a tangente? Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. O que tem sobre 3 é justamente o que tem ângulo de 30 graus. Eu até brinco, falo assim, gente, ó, é raiz de 3, 1 e 3. Um deles tem um deles é sobre 3. Quem? Aquele que tem ângulo de 30. Pronto, essa é a dica. Bom, e aí você consegue fazer tranquilo. Tem umas musiquinhas, tem algumas coisas, mas isso aí, depois, em outra oportunidade, a gente entra com essa parte aí para ajudar. Beleza? Vamos então para um pequeno exemplo, bem comum de cair em provas. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Então tá. Eu dei o dado lá que a raiz de 2 é 1,41. Então se ele me deu o dado lá, então quando eu precisar usar a raiz de 2, eu não uso a raiz de 2. Eu uso 1 sobre 1,41, que vai ser a mesma coisa. Porque ele quer o meu resultado não na forma com raízes. Ele quer meu resultado em uma outra forma. Então, se ele me deu o dado não é à toa. Não, os dados que ele te dá no problema não é à toa. Beleza? Nenhuma informação é à toa. Só algumas. O que vai acontecer? Vamos para a resolução. Primeira dica que eu vou fazer para você é o seguinte. Faz o desenho. Por quê? Quando você faz o desenho, a sua mente vai trabalhar um pouco melhor. Por quê? Como a gente está trabalhando de matemática, muita coisa exata, algumas coisas fica difícil de imaginar. E quando você está imaginando, é muito fácil você se perder na sua imaginação. Você está fazendo a prova, você faz o desenho, você não faz o desenho, você fica imaginando o desenho. Aí você imagina. Aí passa aquele carro de som da pamonha. Você esqueceu. Você já esqueceu o que você estava pensando. Até você lembrar, é um ano. Quando você tem anotado, você bate o olho, seu cérebro automaticamente volta no assunto. Bom? Pode demorar um pouquinho, mas volta. Bom? Aí é o seguinte, nós fizemos o desenho. A pipa, a corda de 80 metros, a altura do chão e o 45 que é o ângulo. Então, vamos entender o que cada um significa. Repara que isso aqui é um triângulo, retângulo, né, por causa do ângulo de 90 graus, e a gente tem algumas características. Primeiro, nós temos a hipotenusa. O lado maior do triângulo retângulo é sempre a hipotenusa, sempre, tá? E o outro lado que nós temos o ângulo, que é 45, que é o ângulo que eu vou trabalhar, e o cateto oposto. Eu não tenho mais nada disso. Então presta atenção no que você tem. Eu tenho aquilo ali. Poderia ser cateto adjacente, eu poderia não ter a hipotenusa e ter só os catetos. Então presta atenção no que você tem. Você só vai trabalhar com as fórmulas daquilo que você tem, tá? Então olha só, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, então cateto oposto e hipotenusa só pode ser fórmula de seno. Não pode tentar usar fórmula de
cosseno, de tangente, você vai ver que não vai dar. Não vai dar mesmo, né? Vai dar um pouco mais de trabalho. Dá para ser feito. Lá na frente a gente vai ver que muita coisa vai dar para ser feita se eu tivesse pelo menos uma informação. Mas vai dar muito trabalho. Então eu não quero que dê trabalho, eu quero que dê menos trabalho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir. Onde for o ângulo, eu coloco o valor do meu ângulo. Você vê, onde era alfa, eu troquei pelo meu ângulo. Onde era cateto oposto, eu troquei pelo meu x. E onde era a hipotenusa, eu troquei pelo 80. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Eu criei a forma, agora é só resolver. Se eu for lá na tabela, eu vou ver que 145 é raiz de 2 sobre 2. Substituir e só fiz isso. Só fiz a substituição. Depois de eu fazer a substituição, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado. Então, assim, Black, eu sempre gosto de multiplicar cruzado e colocar sempre no primeiro lado da resposta o que tem x. Né? Você vê que 2vx e raiz de 2 vezes 80. Então, eu vou colocar sempre o que tem 2x primeiro e depois eu faço do outro. Como eu vou multiplicar, eu vou ver que eu vou ter que multiplicar raiz de 2 vezes 80. Só que como eu vou precisar multiplicar a raiz de 2, e ele me falou que raiz de 2 é 1,41, eu troquei, em vez de raiz de 2, eu vou multiplicar por 1,41, que foi o dado que ele me deu, que não é à toa. Multiplico dá 112,18, e como é duas vezes um número que deu 112,8, então a gente vai ter o seguinte, que x, né, na verdade, vai ser metade daquele número, porque o resultado ali foi multiplicado por 2, então significa que ele está dobrado. Então, 2 vezes quanto que é 112,8? 56,4. Então, se eu pegar 2 vezes 56,4, eu acho 112,8. E aí, nossa altura, então, ela é 56,4. Ok? Pode estar acontecendo de aparecer em qualquer lado do meu triângulo. Poderia ter acontecido de, em vez de ser cateto oposto e hipotenusa, ter aparecido cateto adjacente e hipotenusa. Então era hora de você usar a fórmula de cosseno. Poderia ter achado seno, ou ter achado cateto oposto e cateto adjacente. Então eu não tenho hipotenusa. Então, se eu não tenho hipotenusa, só tenho os catetos, qual é a fórmula que trabalha para mim? Só os catetos. Então, é tangente. Então, presta atenção nesse detalhe, que esse detalhe é que vai ser a diferença de você saber que fórmula que usar direito e acertar. Beleza? Lembrando que não é só saber fórmulas. Você tem que ficar atento no que você está fazendo. Quando você ficar atento no que você está fazendo, você vai ver que vai ficar muito mais fácil e muito mais tranquilo. Tá? Busca exercícios, tenta trabalhar aí, né, com outros exemplos, tá? E qualquer dúvida, posta no comentário. Gostou da aula? Dá um likezinho, ajuda a manter o canal. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal. E um obrigado a você que assistiu aí a nossa aula de hoje. Um Black beijo, um Black abraço e um Black tchau para você. Falou!